Minhas filhas me internaram, como se eu tivesse morrido para elas. Assinaram por mim, ficaram com meu dinheiro. E eu? Fui jogada num lugar onde ninguém me chamava de mãe. Mas um desconhecido me viu, me escutou, me salvou. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Nasci no sertão da Bahia, numa casinha de barro, onde o vento passava pelas frestas. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 9 anos. Desde então, a vida me ensinou tudo na marra. Aos 12, já lavava roupa no rio, para ajudar meu pai, que afundou na bebida depois da viuvez. Com 19, me apaixonei por um rapaz de cidade grande, que dizia que eu era a mulher da vida dele. Só que ele foi embora no primeiro sinal da barriga crescendo. Foi assim que nasceu Cristiane. Depois vieram Luciana e Renata, fruto de outros momentos de fragilidade. Nunca casei. Casei com a vida. Trabalhei duro como doméstica. Cuidei de casas que não eram minhas. E fiz da minha o melhor abrigo que consegui. Criei minhas filhas com o que eu tinha. Amor, fé e uma coragem que nem sei de onde vinha. Teve dia em que só tinha arroz. E mesmo assim inventava de temperar com cheiro verde e sorriso. Quando elas ficavam doentes, eu virava enfermeira, psicóloga, tudo. Quando entraram na escola, era eu quem fazia lanche de madrugada e costurava o uniforme até furar o dedo. Nunca esperei reconhecimento. Só queria vê-las crescendo, felizes, com a chance que eu nunca tive. Quando a caçula passou na faculdade, chorei escondida na cozinha. Era como se meu sacrifício tivesse valido a pena. Me chamavam de guerreira. Na igreja, nas casas onde trabalhei, nas calçadas do bairro. Mas em casa, às vezes eu sentia que o respeito era mais silêncio do que carinho. Ainda assim, segui acreditando. Acreditei até demais. Guardei cada moeda da aposentadoria, sonhando com uma velhice tranquila. Imaginava domingos de mesa cheia, netos correndo, e eu contando histórias de um tempo que elas nunca viveram. Mas fui me enganando. O tempo passou, e os gestos de afeto viraram mensagens curtas no celular, quando muito. Cristiane, a mais velha, foi a primeira a se afastar, sempre ocupada demais, sempre no automático. Luciana ligava só para pedir ajuda ou reclamar da vida. Renata era a única que ainda me abraçava com vontade, mas com o tempo também foi se calando. Comecei a perceber que minha presença causava incômodo. Pequenas coisas, uma porta fechada mais forte, um olhar impaciente, como se eu tivesse virado um peso. E foi assim que tudo começou a mudar. Primeiro devagar, como uma maré que sobe sem pressa. Depois, de repente, como um trovão no meio do céu limpo. Acordei cedo naquele dia. Preparei café, arrumei a mesa com carinho. Era raro ter as 3 filhas em casa ao mesmo tempo. Fiz bolo de fubá, o favorito delas. Coloquei até a toalha florida, que a Renata gostava. Achei que fosse um dia especial, mas havia algo estranho no ar. Cristiane estava séria demais, Luciana nervosa e Renata cabisbaixa. Quando Cristiane disse: "Mãe, a gente precisa conversar", meu coração apertou. A frase que precede más notícias. A senhora precisa de cuidados, de um lugar onde tenha gente preparada para cuidar. Ela disse com voz de juíza. Ora, não entendi. Lugar? Que lugar? Luciana completou. Um lar de idosos, mãe. Seguro, tranquilo. Vai ser melhor para todo mundo. Fiquei paralisada. Renata não dizia nada. Apenas segurava a xícara com força. Tentei rir, achar que era exagero. Mas o clima não era de brincadeira. "Vocês estão falando sério?" Perguntei. E o silêncio me deu a resposta. O pior é que diziam que era pro meu bem, pro meu conforto. Mas eu conhecia aquelas entrelinhas. Era mais fácil me tirar do caminho do que lidar comigo. Horas depois, já estava sendo levada.
Nem pude arrumar minhas coisas direito. Me disseram que era temporário, só até organizar melhor a rotina. Mas eu sabia que era abandono. A chegada ao asilo foi como entrar num mundo sem cor. Quartos pequenos, silêncio quebrado por gemidos. O cheiro de desinfetante, os corredores frios, os olhares perdidos de outros abandonados. Ali? Depois de tudo? Nos primeiros dias, chorei até os olhos incharem. Escrevia cartas, pedia visitas, esperava. 1 semana, 2, e nada. Sentava perto da janela e olhava o portão, como uma criança esperando os pais. As outras senhoras falavam de filhos com saudade. Eu fingia também, só para não parecer diferente. Mas por dentro, era só dor. Um buraco que nenhum médico ia curar. A mulher que já foi chamada de guerreira agora era só uma idosa em um canto esquecido. E cada silêncio das minhas filhas gritava dentro de mim. A dor virou parte da mobília. Estava ali todos os dias, sentada comigo na poltrona. Eu acordava, colocava a roupa do asilo, tomava aquele café ralo e passava o dia fingindo que o tempo passava. Já não chorava tanto. Chorar exige força. E eu estava cansada. As cartas que mandava para as minhas filhas não tinham resposta. Renata foi a última a responder, com um bilhete apressado dizendo que estava tudo correndo. Mas comigo, parado, estático, vazio. Meu nome já não fazia parte da rotina delas. Foi quando apareceu o seu Joaquim. Um senhor de fala mansa, andar devagar e olhos cheios de história. Ele me ofereceu uma bala de hortelã num dia em que eu estava especialmente amarga. Recusei, mas ele insistiu. É só uma doçura, dona Almerinda. Quem sabe ajuda a adoçar o dia. Ri por dentro, quase sem querer. E ali começou a nossa conversa. No começo era só bom dia. Tudo bem? Depois virou desabafo. Ele tinha perdido a esposa há 2 anos. Os filhos, aos poucos, também foram se afastando. Parece que quando a gente não é mais útil, vira invisível. Ele me disse. E eu entendi. Entendi com o coração. Era como se ele traduzisse em palavras aquilo que eu sentia em silêncio. Passamos a andar juntos no jardim, cuidar das plantas que ninguém notava. Joaquim me olhava como mulher, não como idosa. Me respeitava, me fazia rir. Com o tempo, comecei a me arrumar melhor. Passava um batonzinho. Sentia vontade de contar piadas, de lembrar receitas, de viver. Eu, que estava adormecida, comecei a acordar. Tudo por causa de um homem simples, mas cheio de carinho. Ele me fez lembrar que eu ainda tinha valor. Mas nem tudo era flores. Enquanto eu reaprendia a sorrir, descobri uma verdade amarga. Minhas filhas estavam usando minha aposentadoria. E ali eu decidi, eu ia mudar meu destino. Eu já desconfiava. Era estranho não receber mais os extratos da aposentadoria. Também não havia nenhuma assinatura minha nos papéis que a direção do asilo apresentava. Mas o que era dúvida virou certeza quando Silvana, uma enfermeira, atenciosa, me chamou no canto. Dona Almerinda, a senhora sabia que alguém está movimentando sua conta desde o 1º mês aqui? Meu sangue gelou. A voz dela vinha com cuidado, mas cada palavra era uma facada. Mas eu nunca autorizei ninguém, balbuciei. E ela completou. Assinaram por você, com uma procuração. O mundo girou. Naquela noite não dormi. Só pensava na Cristiane, tão mandona desde menina. Mas nunca imaginei. Será que ela era capaz disso? Eu lembrava do tempo em que ela dormia no meu colo, do primeiro uniforme escolar, do orgulho quando se formou. Tudo isso jogado fora por dinheiro. Silvana, percebendo meu estado, sentou ao meu lado e disse: A senhora tem direitos. E mais do que isso, tem voz. Eu vou ajudar.
Suas palavras foram como um fio de luz num túnel que já parecia sem fim. Contei a Joaquim tudo. Ele escutou em silêncio e segurou minha mão com firmeza. A senhora ainda pode escolher. Eles tentaram calar sua voz, mas ela tá aqui, bem viva. Foi a primeira vez que senti força dentro de mim depois de tanto tempo. Começamos a planejar. Silvana procurou uma assistente social e mostrou-me os documentos. Como eu nunca fui diagnosticada com nenhuma demência, minha permanência ali era ilegal. Eu era uma prisioneira e nem sabia. O mais difícil foi aceitar que minhas próprias filhas tinham feito isso comigo. Uma parte de mim ainda queria negar, defender. Mas o que me salvaria agora era a verdade. Eu precisava sair dali. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Eu precisava tomar de volta aquilo que elas tentaram apagar. Minha dignidade. E Joaquim, com toda a sua doçura e coragem, disse: "Vamos sair juntos, Almerinda. Já não somos invisíveis." Naquele instante decidi. Eu não seria mais silêncio. Eu seria ação. O dia da minha saída parecia um filme. Silvana ajeitou meu cabelo e me deu um abraço apertado, como quem diz: "Vai viver, mulher." A assistente social me guiava com delicadeza pelos corredores do asilo. Eu sentia o chão vibrar sob os pés. Era medo, era esperança, era tudo misturado. Ao passar pela portaria, olhei pela última vez aquele portão que se fechou atrás de mim meses atrás. Mas agora, ele estava aberto. Do lado de fora, Joaquim me esperava com os olhos marejados e um sorrisinho de menino. "Tô com um lar esperando por nós." Entramos num ônibus velho, sacolejando pelas ruas de Sorocaba em direção a Votorantim. Joaquim segurava minha mão com cuidado, como se eu fosse de porcelana. E, de certa forma, eu era. Quebrada por dentro, mas pronta para ser colada com amor. Chegamos à casinha simples, com muro baixo e jardim com margaridas. Ao entrar, vi uma mesa posta com 2 xícaras, uma cortina rendada na janela e uma manta colorida sobre a poltrona. "Fiz do jeitinho que a senhora merece", ele disse. Eu chorei. Pela perda, pelo alívio, pela chance. Cada canto daquela casa me lembrava que eu podia recomeçar. Na primeira noite não dormi. Fiquei deitada, olhando o teto e pensando: era isso que eu queria quando me aposentei. Um lar simples, um canto para mim. Só que por muito tempo achei que ele viria pelas mãos das minhas filhas. Nunca imaginei que viria pelas mãos de um homem que conheci quando pensei que minha vida tinha acabado. Começamos pequenos. Fiz doces, bolos e geleias. Joaquim me levava à feira e me ajudava a montar a barraquinha. As pessoas logo se encantaram com o sabor e com a história. "Essa senhorinha tem mãos de fada", diziam. Eu sorria. Não por vaidade, mas porque, pela primeira vez, estavam me vendo. De verdade. Na varanda, à noite, Joaquim pegava o violão e cantava Romaria. Eu fechava os olhos e sentia paz. Eu não tinha tudo, mas tinha o suficiente. E, depois de tanto sofrimento, isso era mais do que eu ousava sonhar. Foi numa quarta-feira que tudo mudou de novo. Um repórter local viu nossa barraquinha e se interessou pela história da senhorinha doceira que venceu o abandono. Contei tudo, sem citar nomes. Falei do asilo, da traição, mas principalmente do recomeço. Quando a matéria passou no jornal local, meu telefone não parava de tocar. Vizinhos, antigos colegas, até a moça da igreja. "Você é uma inspiração, Almerinda." Eu chorava lendo as mensagens. Pela primeira vez, chorei com orgulho. A reportagem se espalhou. Jovens vieram me entrevistar para podcasts. Mães me mandavam cartas dizendo que eu dava esperança. Recebi convites para falar em escolas, para ensinar receitas em programas.
Eu que fui rejeitada, agora era abraçada por desconhecidos. E foi nesse calor que as 3 apareceram. Cristiane à frente, com a cara inchada de tanto chorar. Mãe, me perdoa. Luciana em silêncio. Renata com os olhos no chão. Eu respirei fundo. O coração apertou. Olhei para elas com serenidade. Vocês me tiraram de casa, me roubaram, me esqueceram, mas eu sobrevivi. E hoje eu escolho minha paz. Elas choravam. E eu? Eu estendi a mão. O perdão existe, mas ele não anula o que foi feito. Elas entenderam, ou pareceram entender. Eu deixei claro, minha casa agora era outra. Meu lugar, ao lado de quem me respeita. Joaquim me abraçou forte quando elas foram embora. Você foi gigante, minha flor. E eu sorri. Porque sim, eu fui. De invisível a protagonista da minha própria história. Não com gritos, mas com dignidade. Minha querida, eu adoro saber de qual cidade você está me ouvindo. Comente abaixo. E para me ajudar, curte o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias aqui. Naquela noite, olhando as estrelas, sussurrei. Obrigada, Deus, por não ter deixado que eu me perdesse de mim. Os dias com Joaquim eram tranquilos, mas cheios de sentido. Acordávamos cedo, ele esquentava o café enquanto eu organizava os potes de doces. Íamos juntos até a feira, de mãos dadas, como 2 jovens em lua de mel tardia. Joaquim sempre dizia: a gente não vende só brigadeiro, a gente vende esperança. E era verdade. As pessoas vinham pelo sabor, mas voltavam pela história. Eu me sentia viva, útil, inteira de novo. Sentia que estava construindo algo, mesmo aos 73 anos. Era como se a vida tivesse me devolvido em dobro tudo que me tiraram. Comecei a me enxergar de outra forma. Não mais como uma senhora descartada, mas como uma mulher com história, com valor. A cada sorriso no mercado, a cada agradecimento, meu coração se fortalecia. Às vezes eu olhava para Joaquim e pensava: como Deus foi generoso comigo. Ele tinha um jeito de me olhar que me fazia sentir bonita, mesmo com meus cabelos brancos e minhas mãos enrugadas. O amor na velhice tem outro sabor. É mais calmo, mas mais profundo também. Não tem pressa nem ilusão, só presença. Começamos a frequentar a igreja local. Um lugar simples, com bancos de madeira e cheiro de flor. Eu acendia uma vela por dia. Não para pedir nada, mas para agradecer. O padre nos acolheu como se fôssemos da casa. E eu, depois de tanto tempo, sentia que pertencia a algum lugar. No bairro já me chamavam de Dona Almerinda dos Doces. E isso me enchia de orgulho. Nunca precisei de muito. Só queria respeito. E agora eu tinha. Recebia muitas visitas. Vizinhas, senhoras, mais novas. Até meninas que passavam por problemas com os filhos. Queriam ouvir minha história. Eu contava com calma, sem raiva. Dizia: doeu, muito. Mas doeu mais ficar calada do que recomeçar. E sempre falava do amor próprio, do valor de se olhar no espelho e dizer: eu mereço mais. Algumas choravam, outras escreviam cartas. Eu via que minha voz, antes abafada, agora estava ecoando. Um dia recebi uma carta de uma filha arrependida. Não era minha, mas podia ser. Ela me viu na TV e quis reencontrar a própria mãe. Naquele momento percebi. Minha dor virou ponte para outras curas. E isso não tem preço. Era uma manhã ensolarada. Joaquim estava no quintal regando as plantas quando, de repente, senti um barulho seco e o som da cadeira tombando. Corri. Ele estava caído, com a mão no peito, ofegante. Almerinda!
É sério. As palavras saíam entrecortadas. Liguei pro SAMU tremendo, com a voz embargada. Enquanto esperávamos, ajoelhei ao lado dele, tentando conter o desespero. Fica comigo, Joaquim. Você prometeu me levar para ver o mar, lembra? Ele apertou minha mão, tentando sorrir. Mas o medo estava estampado no olhar. No hospital, tudo era branco e gelado. Os segundos viravam horas. Eu andava em círculos no corredor, rezando com fé e desespero misturados. Não conseguia imaginar minha vida sem ele. Ele era meu porto, meu refúgio, minha recompensa depois de tanto sofrimento. Quando o médico saiu e disse: "Foi um infarto, mas ele vai ficar bem", minhas pernas quase não me sustentaram. Chorei ali mesmo, sentada no chão. Era como se Deus estivesse me dando mais uma chance de viver ao lado dele. Durante os dias de internação, fiquei no hospital dia e noite. Dormia sentada, coberta por um xale emprestado, e acordava a cada movimento dele. Levava caldo na garrafinha, lia salmos e cantava baixinho as músicas que ele gostava. Joaquim me dizia: "Com você aqui, até a dor fica mais leve." E eu respondia: "Você já foi meu remédio, agora deixa eu ser o seu." Os enfermeiros se emocionavam. Diziam que não viam um casal assim há muito tempo. A gente tinha pouco, mas o amor era muito. Quando ele teve alta, fiz da casa um cantinho de cura. Arrumei os travesseiros, preparei sopas, montei um cronograma de remédios. Ele reclamava: "Tá cuidando demais." E eu dizia: "Depois do que você fez por mim, isso ainda é pouco." Cada gesto meu carregava gratidão. Ele era meu companheiro, meu amigo, meu amor. E eu não deixaria que a vida nos separasse tão cedo. A gente já tinha perdido demais. Às vezes a gente acha que já passou pelo pior. Mas o amor sempre nos testa de novo. E cada teste, se enfrentado com fé, reforça o laço que une dois corações cansados, mas ainda cheios de vida. Meses depois, Cristiane ligou. A voz do outro lado estava embargada. "Mãe, posso te ver?" Eu hesitei, mas disse sim. Ela chegou numa tarde cinza, com uma caixa no colo e o rosto sem maquiagem. Sentou devagar e, chorando, me mostrou fotos antigas. "Olha, mãe, olha a senhora comigo aqui. A senhora me dava banho nessa pia." Eu me calei. Não por raiva, mas porque minha dor ainda falava mais alto. Ela respirou fundo. "Eu fui cega, fui covarde, mas estou aqui para pedir perdão." E eu vi ali minha filha. Não a mulher que me feriu, mas a criança que eu amei. Luciana e Renata vieram no domingo seguinte. Trouxeram flores e palavras bem ensaiadas. "A gente errou. A gente deixou a senhora sozinha." Eu ouvi, com calma, mas firme. Não me deixaram sozinha. Me descartaram. Me apagaram como se eu fosse um fardo. O silêncio pesou. Eu me levantei, peguei a bandeja com café e falei: "Mas eu me reencontrei. E hoje minha vida é outra." Expliquei que minha casa estava aberta. Mas meu coração, só para quem me respeita. Elas disseram que queriam tentar recuperar o tempo perdido. Eu não prometi nada. Disse apenas: "Tempo não se recupera, mas se constrói um novo, com verdade." Joaquim me observava firme, do batente da porta. Eu sabia que ele me amava por inteiro, e isso me dava coragem. Depois de tudo, eu sabia que merecia relações leves, limpas, sem culpa, sem chantagem. Elas saíram cabisbaixas, mas no fundo, talvez com um pouco mais de consciência. Quando a porta se fechou, Joaquim veio até mim, segurou meu rosto com as duas mãos e disse: "Você se curou, e ainda curou elas um pouquinho também."
Chorei no ombro dele. Não era tristeza, era alívio, era libertação. Eu não precisava mais me provar para ninguém. Só viver, em paz. A gente passa a vida esperando que o amor venha dos filhos. Mas às vezes, ele vem de onde menos se espera. E quando vem, a gente reconhece. A saúde de Joaquim melhorava aos poucos. A cada novo amanhecer, ele sorria e dizia: "Mais um presente, Almerinda." E eu respondia: "Presente mesmo é acordar ao seu lado." Os dias seguiam com leveza. Nossa casinha era simples, mas cheia de luz. Vizinhos traziam pão. As crianças vinham buscar doces e sempre saíam com uma história nova. Eu me sentia útil, me sentia inteira. Já não havia pressa, nem peso. Havia presença, amor sereno, sem cobrança, só cuidado. E isso, para quem já viveu abandono, é redenção pura. Fomos convidados pela igreja local para uma celebração especial de casais da terceira idade. Joaquim me olhou com doçura e disse: "Vamos, minha flor. A gente é prova viva de que o amor não tem prazo." No altar, nossas mãos trêmulas se entrelaçaram como num reenlace silencioso. Contei minha história com a alma exposta, mas sem mágoas. Falei do asilo, da solidão, da traição e da virada. Um salão cheio, mas só se ouvia minha voz. E quando terminou, o silêncio virou aplauso, lágrima, abraço. Na saída, uma senhora se aproximou com olhos vermelhos. Eu também fui esquecida pelos meus. Mas hoje, pela primeira vez, quero viver de novo. Aquilo me atravessou. Era como me ouvir no passado. Eu a abracei forte e sussurrei: "Você ainda pode. Nunca é tarde." Naquele instante, entendi que minha história já não era só minha. Era um espelho para tantas outras. E isso me dava sentido. Transformar dor em esperança era como transformar água em vinho. Naquela noite, Joaquim me chamou até o quintal. Ele havia plantado 2 roseiras lado a lado. A vermelha sou eu, a branca é você, crescendo juntos, mas mantendo suas raízes. Fiquei sem palavras. Ele sempre encontrava uma forma de transformar amor em gesto. Me aproximei e o abracei pelas costas. Obrigada por me ensinar a viver devagar. E com verdade. Ele sorriu. Obrigada por me permitir ser chão, depois que o seu cedeu. E ali, com o perfume das rosas ao nosso redor, selamos o nosso reencontro com a vida. Naquele instante, tive certeza. O maior reencontro não foi com ele. Foi comigo mesma. Meses depois, recebi uma ligação inesperada da Renata. A voz do outro lado estava fraca, vacilante. "Mãe, será que posso pedir uma coisa? Eu preciso da senhora comigo hoje." Ela havia perdido a avó do marido, e naquele momento, sentia um vazio que talvez só eu pudesse preencher. Joaquim ouviu tudo calado. Depois disse: "Às vezes, dar a mão a quem te feriu é a forma mais poderosa de seguir livre." Então fui. Me vesti com o mesmo cuidado de quando ia à igreja. Não como quem cede, mas como quem escolhe. No velório, Renata correu ao meu encontro e me abraçou com força. "Eu sei que não mereço, mãe, mas obrigada por ter vindo." Eu não respondi de imediato. Só a segurei. Porque, às vezes, o silêncio é o maior consolo. Ficamos ali, lado a lado, as mãos dela suadas entre as minhas. Em meio à tristeza do momento, brotou um tipo de reconexão que as palavras não alcançam. Era como se a dor finalmente abrisse espaço para um tipo novo de entendimento. Algo mais maduro, mais limpo. Depois, sentamos em um café simples próximo ao cemitério. Ela me entregou uma foto antiga, dobrada com cuidado. Era nós 2, no jardim de casa. Ela ainda pequena no meu colo. "A senhora lembra desse dia?" Eu lembrei. Foi o dia em que a gente plantou um pezinho de goiaba
E você disse que ele ia dar sombra para sua vida. Ela chorou. E eu cortei essa árvore pela raiz. Me doeu ouvir aquilo, mas também me curou, porque ela, enfim, entendeu. Não só o que fez, mas o que quebrou. Falei com o coração calmo. O tempo que se foi, filha, não volta. Mas o que a gente faz daqui pra frente pode valer por tudo. Ela assentiu, emocionada. Eu quero fazer valer, mãe. E eu sorri, com uma ternura que só quem já sofreu conhece. Porque perdoar não é esquecer. É escolher não carregar. É escolher ser leve. Voltei para casa com uma paz diferente no peito. Pela primeira vez, não era saudade. Era aceitação. E naquele dia, descobri que o perdão verdadeiro não é dado. Ele é construído. Se você acredita que o perdão pode libertar, curta esse vídeo agora e compartilhe sua opinião nos comentários. Talvez a sua história inspire alguém também. No nosso segundo aniversário morando juntos, Joaquim preparou uma surpresa. Uma viagem até o litoral. Hoje você vai conhecer o mar, Almerinda, do jeitinho que sempre sonhou. Eu chorei só de ouvir. Entramos na van com outros idosos da igreja e rimos o caminho todo como dois jovens apaixonados. Quando meus pés tocaram a areia, uma onda de emoção me invadiu. Me ajoelhei e deixei que o mar molhasse minhas mãos. Obrigada, Senhor, por não ter me deixado morrer lá naquele asilo. O Senhor me trouxe até aqui. Ficamos sentados lado a lado, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e dourado. Joaquim me passou um bilhete escrito à mão. Você é minha cura, minha estrada, minha flor de outono. Eu segurei aquele papel como quem segura o coração de alguém. Beijei sua testa e sussurrei. Você é o amor que chegou quando eu já nem sabia mais sonhar. Era tudo o que eu precisava. Não precisava casar, nem fazer juras. Eu só queria isso. Paz, ternura e alguém para dividir o silêncio bonito da vida. Na volta, paramos numa igrejinha. Entrei descalça, com os pés ainda com areia, e acendi uma vela. Não vim pedir, Senhor, só agradecer. Pelo amor, pela chance, pela liberdade. Em casa, guardei uma concha que peguei na praia e o bilhete de Joaquim dentro de uma caixinha forrada de renda. Coloquei ali tudo que representava o que eu havia reconstruído. Minha dignidade, minha autonomia, minha paz. E toda vez que me sentia frágil, abria aquela caixa e lembrava: eu consegui. Hoje, vejo minhas filhas de vez em quando. Algumas vezes, almoçamos juntas. Elas aprenderam a respeitar meus limites. Não somos uma família perfeita. Mas existe verdade agora. E isso me basta. O que antes era dor virou distância saudável. E o que antes era solidão virou espaço preenchido por amor. Amor por mim mesma. Amor por Joaquim. Amor por uma vida que, mesmo tardia, me ensinou a viver de verdade. Obrigada por chegar até o final comigo, minha querida. Curte o vídeo, comente o que achou da história e se inscreve no canal para acompanhar histórias como essa todos os dias. Aqui, cada história é real e transforma quem ouve.